Olá, eu sou a Aline Cristina, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje nós vamos fazer esse porta-óculos aqui e ele está bem fácil de fazer, mas se você está vindo do meu Instagram, eu te indiquei esta aula como uma das aulas para treinar costura reta, e se for a sua primeira aula de treino de costura reta em peça, eu vou te pedir para voltar e fazer a aula da carteira mais fácil do mundo, porque para quem está começando, ela é mais indicada. Se você já fez essa carteira ou se já tem uma experiência um pouquinho maior na costura, então fique aqui nessa aula comigo para a gente dar continuidade aí, treinar costura reta e ter um acessório top para você conseguir usar, se você precisa de óculos, vender, presentear. Tá bem fácil de fazer, é uma peça que fica bem linda, eu tenho certeza que as pessoas à sua volta vão amar. Então bora, vem comigo, prepara esse material aí que é praticamente quase nada de tecido, tá? Bora? Nós vamos precisar apenas de um retângulozinho. Se você quiser deixar já um molde preparado para isso, fica muito mais fácil para trabalhar e você vai ter sempre esse padrão aí para fazer as suas peças. A medida desse retângulo é de 22 por 11. E aí faça esse moldezinho aí e vem para a gente começar a cortar. Bom, nós vamos precisar de duas mantas, pode ser a R1 mesmo, que tem cola apenas de um lado. Dois tecidos principais, que são o que vai ficar do lado de fora do porta-óculos, e dois tecidos, dois retângulozinhos do mesmo tamanho para o forro, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser prender a nossa manta no nosso tecido principal. E para o porta-óculos é importante colocar manta ou colocar também um acoplado, um dos dois, porque protege mais, né? Tem que ficar fofinho para proteger. Essa parte aqui do acoplado é a parte áspera, é a parte onde tem cola. Eu vou colocar o avesso do meu tecido sob a cola, do mesmo lado. E aí eu vou levar ali no ferro e prender aqui, ó. Como ele tem cola, ele vai prender. Então eu vou colocar o ferro quente aqui, colocando o ferro em cima e andando com ele dessa forma, sem esfregar, tá? Vou fazer isso ali nas duas e volto para mostrar para vocês. Eu já prendi, vou tirar o excesso aqui da minha manta para não correr o risco de dar erro. Se a sua tiver dado excesso, corta também. Uma vez tendo tirado os excessos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito, tecido principal com principal, né, o lado de fora. E aí costurar aqui, ó, alfineta e leva na máquina, tá? Pra ficar mais fácil. Com 1 centímetro de costura em volta dela. Um lado aqui, ó, a boca do nosso porta-óculos vai ficar aberto. Nós vamos fazer a mesma coisa para o forro, repita esse mesmo processo. Só que no forro nós vamos precisar deixar uma abertura, pode ser, vou deixar aqui no fundo, fica mais fácil pra gente virar, tá? Eu vou deixar aqui o fundo aberto pra gente conseguir virar, e aí vocês vão costurar aqui, ó, na lateral. Então, os dois lados aqui, as duas extremidades vão ficar abertas. Uma para prender aqui e a outra para a gente virar depois. 1 centímetro na minha máquina aqui, ele vai configurar na primeira linha. Lembra de deixar aqui aberto e aí pode passar a costura em volta. Retrocesso tá no início e no final. Na hora que chegar aqui no final, bem próximo ao final, faltando 1 centímetro mais ou menos, coloca a agulha dentro do tecido e aí vira o tecido. Levantei o pezinho, ó, virei o tecido e vou seguir com a costura até a outra quina. Chegou na quina, agulha dentro do tecido, a minha já parou dentro, vou levantar o pezinho e virar de novo. Abaixa o pezinho e volta a costurar. Final da costura, retrocesso. O forro, ele só precisa ser costurado dos dois lados, as duas extremidades, como eu disse, fica sem costura e retrocesso no início e no final. Lembra de fazer a mesma margem que você deixar aqui no forro, ela precisa ter aqui na boca da bolsa, porque senão depois você vai ter dificuldade para encaixar ele, tá? Nós vamos costurar agora um no outro. Eu vou virar aqui o meu forro para o lado direito, vou colocar ele aqui para dentro do meu porta-óculos, direito com direito, e vou passar essa costura agora em volta dela toda. Aí pode alfinetar também, ajusta costura com costura para dar mais certinho.
Eu vou deixar a manta pra baixo e vou colocar o tecido pra cima. A costura pode virar uma pro lado e a outra pro outro, tá? Do tecido principal com a manta para um lado e do forro pro outro lado. Aqui pode seguir também com 1 centímetro de costura. Esse pedacinho aqui, ó, pra quem tá começando, que pode ser um pouquinho chato, só porque é pequenininho pra gente segurar, mas dá pra ir tranquilo. Essa costura, ela precisa estar com pelo menos um pezinho de máquina ou 1 centímetro retrocesso no início e no final. Fiz aqui a minha costura, agora eu vou puxar o forro, e aí na abertura dele, eu vou virar a bolsa toda, o porta-óculos todo. O mais importante nesse momento aqui é cuidar da quininha, para que elas fiquem bem ajustadas, tá? As duas quinas do porta-óculos. Agora a gente vai finalizar o fundo dela, tá? A gente vai dobrar pra dentro 1 centímetro, pra gente fazer uma costurinha bem na beiradinha, fechando o fundo. Coloca o forro pra dentro. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó. Ajusta bem o tecido, pra ficar bem rente a costura aqui, tá? Pro forro não vir pra cima e nem a parte de fora ir pra baixo e pra dentro da peça. A gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina, o tecido, ele fica encostando bem rente ao pezinho. Tá pronta, é só colocar o forro todo pra dentro direitinho. E aqui agora no centro a gente vai bater um botão. Se você não tiver um botão, você pode colocar uma cordinha tanto aqui como do lado de cá, dos dois lados aqui, ó. Que aí a gente amarra com a cordinha também, tá? Eu vou bater botão na minha e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Olha quem tá finalizada. Olha, eu coloquei um botão. Isso, dá pra ver, né? Botão Rita mesmo, mas dá pra colocar fitinha também, tá? E fica bem topzinho. Eu trocaria o forro, colocaria uma cor que combinaria mais com o lado de fora. E aí a única coisa que eu não gostei foi da cor do forro mesmo, o resto... Ah, essa minha vai pra presente. Agora conta pra mim também nos comentários, você tá fazendo pra quê? Pra você, pra vender, pra dar de presente? Conta que eu quero saber. Lembra de me marcar no Instagram, tira uma foto do seu porta-óculos e me marca no Instagram. E não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal, tá? O sininho também é importante acionar, porque dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu postar algum vídeo, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, fazer essa aula com você. E se prepara que tá vindo novidade aí praticamente todo dia.